todos, eu sou Astrid Lenhart, muito feliz por estar com vocês novamente com mais um programa A Arte do Bem Viver, e hoje vou conversar com vocês sobre o tema superação. Esse tema nos últimos tempos começou a me chamar muita atenção, que muitas pessoas que sofreram, por exemplo, algum acidente, ou tiveram alguma doença, algum problema, enfim, físico, começaram a mostrar que é possível promover mudanças na vida. E então eu resolvi procurar, como sempre nós fazemos no Google, pesquisando então o que é superação. E de várias definições, teve uma que me chamou, logicamente, mais atenção, que vou compartilhar com vocês. Fala então o seguinte no Google, que literalmente superação é empreender uma superação. Ir além das suas ações ordinárias, de seus hábitos cotidianos. E olhando para todas essas pessoas que nos últimos tempos começaram a mostrar a sua força, a sua capacidade de superação, que eu estou hoje conversando com vocês. Então, normalmente as pessoas pensam que devemos chegar a um extremo para tomar uma atitude na vida e promover mudanças. Na verdade, nós estamos nos superando, tendo uma superação a cada dia. Você não precisa chegar a um extremo de sofrer um acidente, de ter uma doença, para que você consiga se superar. A cada dia, você vai descobrir que consegue ir além das suas capacidades. Quantas vezes você diz para si mesmo: eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho condições. Às vezes são condições físicas e algumas vezes são condições financeiras. Às vezes são condições de conhecimento ou de sua falta. Então, muitas vezes nós vemos também exemplos de uma superação de pessoas, por exemplo, que não têm estudo na vida, que tiveram talvez a oportunidade de estudar apenas até a 4ª série do ensino fundamental. E vemos então que passa a vida e a pessoa às vezes chega aos seus 50, 60 anos, fez sempre o seu mesmo trabalho, por exemplo, de uma lida doméstica, trabalhando como uma empregada doméstica, ou como alguém que de repente trabalha limpando terrenos, capinando, e em algum momento criando seus filhos, ajudando a criar netos, e de repente essa pessoa, ela decide de um momento para o outro: agora é a minha vez. Cuidei da minha família, cuidei dos meus filhos, ajudei a cuidar dos meus netos, e agora é hora de cuidar de mim. Quantas pessoas que você, telespectador, conhece, que aos 50, 60 anos foram buscar um supletivo para concluir o seu ensino fundamental, para depois dar continuidade e fazer o ensino médio? E quantas pessoas que você conhece que já estão na melhor idade e que vão fazer o seu curso superior? Isso também não é uma superação? Veja, a pessoa não precisa chegar a um extremo, mas não deixa de ser um extremo considerando o tempo que passou na sua vida. Então temos tantos exemplos. Eu já vi e assisti um dia, participei de uma
solenidade de formatura de colação de grau, onde uma das alunas que estava se formando em Direito, uma senhora já chegando perto dos seus 70 anos, dizendo: criei meus filhos, ajudei a criar os netos, vi diariamente o meu marido indo ao seu escritório de advocacia. Depois passei a ver os meus filhos indo junto ao escritório. E a partir de agora é a minha vez de ir junto ao escritório. Então veja que a cada dia, a cada momento, nós podemos nos surpreender conosco mesmos. Há, por exemplo, um outro exemplo. Eu sou péssima em matemática, dizem algumas pessoas. Você sabia que não existe absolutamente nada que você não possa aprender? Existe sempre um caminho, uma forma de você aprender. Eu mesma me superei há muitos anos, quando eu fui para a minha terceira faculdade e de repente me deparei com uma disciplina chamada matemática financeira e eu há quase 20 anos não havia estudado matemática. Eu conversei com o professor que me deu as orientações devidas, conversei com uma amiga minha que já havia feito essa disciplina. Ela se dispôs a sentar e a me dar algumas explicações. No segundo dia, eu olhei para ela e disse: eu entendi o que você está querendo me ensinar. A partir de agora eu vou sozinha. Você sabe que eu consegui passar com média 10 em matemática financeira? Eu me superei, eu tive uma superação. Por isso, eu garanto a você que não existe absolutamente nada que você não possa fazer. Se você tem um sonho, acredite nele. E eu tenho hoje a falar também de um grande exemplo, de uma pessoa cujo nome eu não vou citar aqui, mas que se porventura for assistir a este programa, vai saber que dela eu estou falando. Uma pessoa com dificuldades de locomoção, há anos tratando de uma atrofia muscular, que a medicina não encontrou ainda uma solução. Está a caminho, posto que ela já estava há alguns anos, inclusive na cadeira de rodas, hoje caminha com 2 muletas, em alguns pontos consegue até caminhar sem muletas. E essa pessoa tinha um sonho: viajar ao Peru. Para quem já leu alguma coisa sobre Peru, ou viu fotos sobre o país, pode ver que todos os locais que são comumente visitados têm muitas escadas que sobem, algumas escadas que descem. Elas devem, quando se sobe, serem descidas de novo, e para quando se desce, devem ser subidas. Quando não tem escadas, tem montanha. Enfim, realmente é um grande desafio ir ao Peru. Essa pessoa ficou sabendo que eu estava organizando um grupo que visa, é uma viagem que visa realmente uma transformação pessoal e profissional. Com todo o programa montado, ela me contata, me coloca do seu sonho e da sua condição física. E eu perguntei para ela: você acredita que você consegue, tendo ajuda específica, as pessoas do grupo, tendo pessoas do Peru ajudando, você acha que consegue? Você acredita em você? Você vai fazer a sua parte? E ela me respondeu sim. Quando ela me respondeu sim, eu falei para ela: eu acredito em você.
Portanto, eu aceito a sua inscrição para essa viagem. Ela não conseguiu acreditar que todas as pessoas recusaram o seu pedido de estar junto numa viagem dessas. E eu a aceitei. Porque depois que uma pessoa diz, eu acredito em mim, eu posso, eu consigo, eu faço a minha parte. Essa expressão é mágica, eu faço a minha parte. Essa pessoa hoje já pode contar para todo mundo, eu estive no Peru. Porque essa pessoa surpreendeu a todo o grupo. Muitas pessoas do grupo sem nenhum problema físico, sem nenhum problema de saúde, ficavam se queixando como era difícil fazer certas subidas. E essa pessoa com o seu par de muletas, fazendo a sua parte, subiu muitas escadas. Subiu, de alguma forma, trajetos, trechos de montanha, até onde ela aguentava. Porque ninguém colocou limites. Ninguém colocou você tem que chegar até tal ponto. Foi apenas dito, seja feliz, vá até onde você consegue. É um exemplo de superação. Ela teve uma superação e, portanto, se superou. Serviu de exemplo para todo o grupo. Porque todo o grupo acabou apoiando de alguma forma ou de outra. Do grupo ninguém ficou para trás. Desse mesmo grupo, tivemos mais um outro exemplo. De uma pessoa com problema físico, muito recentemente com problema cardíaco. Ela disse, eu também vou até onde eu posso, até onde eu consigo, porque eu vou realizar o meu sonho. Se você tem um sonho, acredite sempre que é possível. Só você pode se superar. E veja que você não precisa, como eu falei, ter nenhum problema de saúde. Porque as limitações somos nós que colocamos. Nós que dizemos, eu não tenho condicionamento físico, portanto eu não posso fazer tal e tal viagem. Você pode. Prepare-se. Acredite que você pode, que você chega lá. Aí eu não posso mais agora mudar de profissão. Já estou passando dos 30. Quem é que ainda vai acreditar num profissional que aos 30 anos muda de carreira, muda de direção? Ninguém vai acreditar em você se você não acreditar. Portanto, estabeleça você aquilo que você quer. Porque superação faz parte da nossa vida cotidiana. A cada dia nós estamos nos superando. Levantar de manhã já é uma superação. Você poderia, por exemplo, ter optado por ficar dormindo, mas você optou por levantar. Você poderia ter optado por ficar em casa e fazer outra coisa naquele dia, mas você optou por sair e ir à luta. É uma superação. Então, nunca deixe que nenhum limite tire de você a ambição da autossuperação. Acredite em você. Não existe absolutamente nada que você não possa fazer. Quantas pessoas não têm mais o movimento das suas mãos em função de terem tido algum acidente? Eu conheço um palestrante e escritor que escreve todo o seu material, que escreveu um livro fantástico. Aprendeu a escrever com a boca. Veja a cada dia
As pessoas podem se surpreender com aquilo que sabem fazer. Como diz Mahatma Gandhi, a força não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável. A nossa força é apenas fruto da nossa vontade, do nosso querer, e aí sim que nós passamos para o fazer. Como diz também Friedrich Nietzsche, o que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Então veja que a cada dia é momento de mostrarmos a nós mesmos do que nós somos capazes de fazer. Tem um texto bastante interessante de Augusto Branco e que eu trouxe para vocês, que fala sobre as nossas dificuldades e sobre também a nossa capacidade de passarmos por cima dessas dificuldades, sempre acreditando em você. Ele diz o seguinte: podemos passar inúmeras dificuldades e ter de batalhar muito para alcançar certos objetivos e ainda assim morrermos na praia. Podemos deixarmos-nos consumir pelo trabalho e perder noites de sono ou deixar de passar finais de semana com a família apenas porque temos extrema necessidade de conseguir recursos para mantermos uma vida digna ou amargarmos um período obscuro de desemprego. Podemos assistir a injustiça bater à nossa porta e perceber, infelizmente, que em algumas ocasiões não há absolutamente nada a fazer. Podemos chorar com o coração partido a perda da pessoa amada ou de um ente querido. Podemos, por tanta coisa negativa que aconteça, julgarmos que tudo sempre dá errado conosco e maldizer a nossa sorte. Depois de tudo isso, até podemos deixar passar pela cabeça a estúpida ideia de fazer uma grande besteira consigo mesmo, desde que seja exatamente assim que tal ideia passe e nunca mais volte, porque a vida é superação. Nós não nascemos andando, não nascemos falando, nem pensando tanta bobagem. E o que não podemos, em hipótese alguma, é perdermos o ânimo, o espírito e nossa capacidade de amar e de se superar e de viver. Esse texto realmente é um grande exemplo. Recentemente nós tivemos a notícia, inclusive, de uma queda de avião provocada por uma pessoa extremamente depressiva. Essa pessoa perdeu a total confiança em si. Ela poderia ter acreditado que uma superação interior poderia levar a mudanças. Ela não acreditou nisso, ela não buscou. Quantas pessoas tiram a própria vida porque não acreditam em si? Porque não acreditam que elas são capazes de se superar. Quantas pessoas nessa angústia de não acreditar em si prejudicam os outros? Nós estamos aqui nesse planeta, nessa vida, para sermos felizes. A vida não é difícil. A vida não é ruim. A vida é aquilo que acreditamos que ela seja. Então, se você tem uma vida que julga não ser boa, você passe a olhar para os seus sentimentos e você vai perceber que os seus sentimentos são iguais aos seus pensamentos. Deixe que acenda a luz de alerta para que você possa mudar os seus pensamentos e que você acredite em você,
e passe a cada momento a dizer: eu posso, eu consigo. Sei que estou passando por um momento difícil, por um período difícil, mas na vida tudo passa. O tempo não é apenas o decorrer de horas, de minutos, de segundos. O tempo é um grande remédio. Nem sempre estamos prontos para hoje vencer uma etapa, mas podemos estar prontos amanhã. Nunca perca a esperança de ser feliz, porque somente você pode curar a sua vida. Somente você é o dono da sua vida. Somente você pode se superar. Somente você pode ter a superação. Sejamos então muito felizes, nos surpreendendo a cada momento. Foi um grande prazer ter estado com vocês. Até uma próxima.